Só a lei pode definir o fato gerador. Somente a lei. Fixação de alíquota do tributo. Porque se eu fixo uma alíquota maior ou menor, eu estou majorando ou diminuindo o imposto, não estou? Então, se eu fixo, então a própria fixação da alíquota já tem que ser prevista em lei. Combinação de penalidades, né? Ou seja, só a lei pode dizer se eu posso ser punido ou não, o quanto eu devo ser punido, né? No caso de cometimento de algum ato ilícito. Hipótese de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários. Exclusão, suspensão ou extinção de crédito tributário também é redução de tributo ou aumento de tributo, né? Se eu não excluo quando eu tenho que excluir, eu estou instituindo um imposto, né? Ok. Pergunta, se eu atrasar o livro eletrônico, eles dão multa. Essa multa é legal? Essa multa está prevista em lei, em primeiro lugar. Tá? Está prevista em lei. Todo o ICMS tem lá previsão legal, né? Essa, na verdade, é uma obrigação acessória. Ela não faz parte do imposto. Nós temos a obrigação, a gente vai ver isso, a obrigação principal, que é o pagamento do imposto. Essa é a principal. E as decorrentes dessa obrigação principal, que são as acessórias, né? Então aí vem a lei e diz, olha, eu vou cobrar o ICMS de você nessa situação, ok? Tá, mas para fazer isso, você tem que apresentar o livro eletrônico, você tem que apresentar o SPED, você não pode circular na rua sem nota fiscal, por aí vai. É tudo obrigação acessória. Então, se você não cumprir a obrigação acessória, você está sujeito a multa. Mas também tem que estar previsto em lei. Mas está previsto em lei, então? Sem dúvida, sem dúvida. Todas as obrigações que a gente tem que cumprir aí, o SPED, o FD Piscofins, está tudo previsto em lei. Não tem como escapar. Obrigação tributária. A obrigação tributária, a gente acabou de falar isso, né? É principal ou acessória. A principal se refere à cobrança do imposto. A acessória se refere à forma com que o fisco fiscaliza essa cobrança, né? Então, as obrigações que facilitam a cobrança do imposto. Então, inciso primeiro, parágrafo primeiro. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Tá? Entenderam isso? Tá, né? A obrigação acessória. Não? Eu tô isso. Não, senão interrompe aí, Magna. Isso daqui não, é meio grego, isso é meio grego, né? Pode. A obrigação, parágrafo 2º, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações. Olha só, prestação, o que é prestação? Ato de entregar, né? Positivas ou negativas, ou seja, isso você tem que fazer, isso você não pode fazer. Então você não pode circular com mercadoria sem nota fiscal. Você tem que apresentar o livro eletrônico. São obrigações positivas e negativas, né? Nela previstas no interesse da arrecadação, tá vendo? É sempre no interesse da arrecadação, não é no interesse do contribuinte ou da fiscalização dos tributos. A obrigação acessória, olha só que interessante esse parágrafo terceiro aqui. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária. Quer dizer, ela é uma obrigação acessória, mas se você não pagar, meu amigo, vira principal. Eu vou cobrar você na justiça, em qualquer lugar, como se fosse uma obrigação principal. Tá? Então, relativo a... Um exemplo, Sami, de uma principal e uma acessória. Bem prático. O ICMS, por exemplo. Não, vamos para o ISS. Você vem à lei e fala, olha, você prestou serviço de produção de evento? Prestei, então você tem que pagar ISS. Okay? Então essa é a obrigação principal. Essa é a principal. Agora, se você não emitir a nota fiscal, então, se você não emitir a nota fiscal da produção desse evento, você vai levar uma multa. Isso é uma obrigação acessória. Tá? Então, a obrigação principal é a cobrança do tributo, do imposto. E a acessória é tudo aquilo que facilita a cobrança desse imposto. Ok? Que tema. Bom, não está na apostila, vamos anotar. Tá? Então, o legislador vem
e delimita um campo de incidência do imposto. Então, o que cai aqui dentro, tem incidência do imposto. Quer dizer, todos os fatos descritos como geradores do imposto têm que estar aqui dentro. Se o fato gerador estiver aqui fora, um fato gerador estiver aqui fora, ele não tem incidência do imposto. Tá? Então, a incidência do imposto é o fato da vida real, eleito, pode escrever, é o fato da vida real eleito pelo legislador para a cobrança do tributo. O legislador fala que para incidir ISS, você precisa de prestar aquela listagem de serviços lá da lei, né? Tem a lei 116, a lei complementar 116. Ali estão descritos todos os fatos que são passíveis de incidência do ISS. Então aqui está a prestação do serviço de produção, aqui está... Pode repetir? Eu não entendi, desculpa. O legislador, ele diz que todos os fatos da vida real ocorridos aqui dentro, limitados pelo campo de incidência, são passíveis de cobrança do tributo. Tá? Então, olha, a produção de evento está aqui dentro. No caso do ISS, a produção de evento está aqui. A tradução está aqui dentro. A varrição, limpeza, higiene, está aqui dentro também. Então, o legislador limitou e colocou aqui dentro os fatos que ele quer que incida o imposto aqui. Agora, se o fato estiver aqui fora, então ele está fora do campo de incidência. Então essas listas, né? Tipo essa do ISS. Isso, essa Vai mesmo. passar metade do verão. Essa mesmo. Só que isso daqui é muito antigo, viu? Já foi substituído pela, mas dá para ter ideia. Então, olha só. Serve para consulta, mas não agora. Aliás, por que tem que ser lei federal do ISS se o imposto é de competência municipal? Porque veio a lei federal e disciplinou para todos os municípios o que pode ser cobrado. Essa é uma lei complementar. Limite, tudo. No município é um terror. Senão fica e era um terror mesmo. Cada município fazia o que queria. Então a lei complementar é a disciplina, mas a competência é do município. Então, ok. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Produção de evento. Produção de evento. A produção de evento está aqui dentro do campo de incidência. Então, ela é potencialmente um fato gerador do ISS, tá certo? Se você produziu o evento, você provocou a ocorrência do fato gerador, tá certo? Então, precisa de acontecer esse fato gerador. O fato gerador, a produção de evento, é uma situação descrita em lei, com um potencial de cobrança do imposto. Né? Mas só se ocorrer é que o imposto vai ser cobrado. Então, olha, precisa de ser fato gerador dentro do campo de incidência e precisa de ocorrer. Tá certo? Isso é incidência. Agora, o que é não incidência? Existem situações em que o legislador acha melhor frisar uma não incidência. Olha, sobre isso aqui não incide imposto. Então, é todo esse campo que está de fora aqui. Ó. Tudo que está fora aqui é a não incidência. É um fato da vida real. É um fato da vida real que o legislador decide apontar como não passível da incidência do imposto. O IPVA aqui no Distrito Federal. O IPVA para carros com mais de 30 anos de idade. 15? Mais de 15 anos. Há 15 anos, é 15 anos. Então, carros com mais de 15 anos de idade. Aí vem o legislador e fala, olha, o IPVA incide sobre a propriedade do veículo automotor, certo? Esse é o fato gerador. Aí ele resolve dizer, olha, quem tem carros maior de idade, maior de 15 anos, não paga IPVA, ok? O legislador definiu um campo de uma não incidência do IPVA. Aí. Agora tem mais sentido, porque eu estava vendo. Pra quê, né? Coisa mais idiota. No caso, assim, no campo da incidência,
Ele pode tirar um. Ele define aqui no IPVA, ó, quem tem veículo paga, mas se o veículo tiver 15 anos, está aqui, ó. Então, eu defini a Aqueles não incidência. favorecimentos que eles fazem, por Melhorou. exemplo, para trazer uma fábrica para o distrito, de isenção de impostos. Incentivo fiscal, né? Incentivo fiscal, isso também é a mesma Então, coisa. vamos ver o que é incentivo fiscal. Incentivo fiscal é uma redução do imposto? Redução ou isenção, né? Não, isenção a gente vai ver o Pode que é. ser por A gente vai ver o que período é. ou pode ser permanente. Então é uma redução de tributo, né? O governo está renunciando à receita, né? Isso só pode ser feito. Qual é o mecanismo de fazer isso? Reduzir lei. Então, é lei, tem que estar na lei. Então, todo incentivo fiscal, o campo de incidência já está previsto lá na lei complementar, né? Mas aí vem uma lei ordinária que diz, olha, para se instalar lá na Zona Franca de Manaus, né, você tem esse benefício. É uma lei, é uma outra lei que diz, olha, você pode. Então, por exemplo, o governo quer trazer, por exemplo, a Walt Disney para incentivar o turismo aqui no DF. Ele vai incentivar, não cobrando imposto, tem que instituir lei. Instituir lei. Tem que levar para a Câmara Legislativa do Distrito Federal e tem que aprovar. Isso. A majoração, né? Majoração ou redução de tributo tem que ser prevista em lei. Tá? Agora vamos ver isenção. Vamos ver o que é isenção. Imunidade, né? Imunidade. A imunidade é uma situação de não incidência. É uma situação de não incidência. O legislador diz, olha, aqui você não precisa de pagar imposto, não se preocupe. Tá? Só que a imunidade, ela é prevista na Constituição. É a imunidade de mais alto nível que pode existir. Tá? Então, é uma situação de não incidência prevista na Constituição. Tem assim? Que são os exemplos. Isso mesmo. Vou dar alguns exemplos para vocês de imunidade, que está lá na Constituição. Templos de qualquer espécie, de qualquer culto, não pagam impostos sobre as atividades. Tá? Sobre as atividades. É diferente do templo do pastor lá resolver comerciar santinho. Pastor não, padre, né? Padre que comercia santinho, pastor não. O padre, por exemplo, resolve vender, organizar um bazar e vender lá a mercadoria. Aí incide ICMS, aí incide imposto. É sobre a atividade do templo, de qualquer culto. Tá? Por exemplo, a livraria do templo, da igreja, aí Tem que pagar. a livraria paga. Teria que pagar, mas o livro também é imune a impostos. Está aqui. Você safou. E o CD? Não está aqui. CD paga. Não está aqui, mas livros com qualquer publicação, livro, jornal, revista, que vise a educação, que tenha como fundamento a educação, também está imune a impostos. Quando a gente fala imune a impostos, Constituição. Toda a cadeia de produção do livro, do jornal, do periódico, ele está incluída na imunidade. Então não se cobra impostos lá. É por isso que o livro aqui no Brasil é tão baratinho. Você acha barato? Mais ou menos. Barato, né? Poderia ser mais barato. Claro que poderia. Lá nos Estados Unidos o preço médio é $6. 6, 7 dólares. Aqui tem livro de 60, 70, 130, tem todos os preços. Falamos da imunidade. Agora vamos falar da isenção. Então, imunidade trata da não incidência de imposto e é constitucional. A isenção também trata de não incidência do imposto, só que ela não é constitucional. Ela não precisa estar prevista na Constituição. Ela pode ser legislada infraconstitucionalmente. Então, a isenção também é uma situação de não incidência. Aí entra o caso da fábrica, né? Aí que entra o caso da fábrica. Isso mesmo. É na isenção. Não, Imunidade é uma coisa muito alta, tá? Já está previsto na Constituição e aquilo ali. Como é que tá? Como é que tá aí? é uma. É uma situação de não incidência também. Só que ela não é. Só que não é oriunda da Constituição. Então, fato gerador. Fato gerador é uma O coisa. alíquota zero parece muito com a isenção.
Parece, mas não é. Não é? Mas não é. Vai explicar o Olha só, imunidade, isenção, alíquota zero. Parece tudo a mesma coisa, né? Mas não é. Mas não é. Tá? Alíquota zero, Tem suspensão. Né? acontece tudo do imposto. Acontece o fato gerador, o contribuinte pratica o fato gerador, Mas na hora tá? de pagar. Mas na hora de pagar a alíquota é zero. Foi baixada lá pela lei. Então ele praticou o fato gerador. No dia que o DF falou, a produção de evento aqui, zero. Não precisa de pagar não, o imposto. O É um ISS é zero. benefício fiscal, então ele pode ser temporário? É, pode chamar de benefício fiscal, porque está diminuindo a alíquota, né? Tá diminuindo. Então, IPI, por exemplo, IPI é imposto típico de variação brusca de alíquota, né? A linha branca agora foi baixado o IPI para zero, né? Vocês estão sabendo, né? O IPI foi baixado para zero. Aqui tem as imunidades, Então, logo depois tem isenção. Deixa de incidir o IPI na fabricação da geladeira? Não, está incidindo. Deixa de incidir o IPI no atacadista? Também não. Mas o governo baixou para zero essa alíquota. Então, pega Vai a base- incentivar. Existe a base de cálculo, mas não existe a lei. Existe base de cálculo, existe fato gerador, existe incidência, tudo. Só que a alíquota foi zerada. Entendi. Tá? Por fim, o fato gerador. O fato gerador é a situação teórica. Tá? Prevista em lei para que ocorra a incidência de imposto. Tá? Então pode anotar aí, fato gerador é a situação teórica Teórica prevista na lei. prevista na lei para que o imposto seja, para a incidência do imposto. Então, de novo, esse exemplo aqui, produção de evento, tá? É um fato gerador, tá certo? Mas enquanto eu não produzo o evento, eu não tô fazendo o fato gerador acontecer. Então, é a situação hipotética aqui prevista na lei e dentro do campo de incidência, né? Tá aqui, ó, produziu o evento, meu amigo, acabou, tem que pagar ISS. E quando tem regime de competência e caixa, que eu produzi o evento, mas só vou pagar o imposto depois que eu receber ele. Isso é outra história. O regime de competência e caixa é quando você vai pagar o imposto. O imposto você tem que pagar, acabou. Ele faz tudo. Né? Mas o O regime fato gerador é esse, o imposto você tem que pagar. de imposto você tem que pagar. Agora, se é na competência, vai pagar quando acontecer o fato gerador. No regime de caixa, aconteceu já o fato gerador, mas você pode pagar quando receber a grana, tá bom? É isso.